A Organização das Nações Unidas, ONU, enviou uma carta para representantes do governo brasileiro, Ministério das Relações Exteriores, demonstrando preocupação com o projeto de lei de autoria do atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que justamente faz essa alteração na legislação sobre agrotóxicos no Brasil. E a gente vai tratar de alguns pontos que foram citados pela ONU nessa carta, né, com a jornalista, autora do livro Orgânicos, Marcos, Desafios e Comunicação, a jornalista Luciana Jurras. É isso, eu vou perguntar ao vivo aqui, porque a gente esqueceu de perguntar a pronúncia correta do sobrenome. Tudo bem, Luciana? Muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa aqui, para a gente falar de um tema tão importante. Muitíssimo obrigada, Lucas. Prazer falar com você, boa tarde. Jurras, exatamente. Jurras, ufa, não fiz tão feio aqui no ar. Não, imagina. É mais um retrocesso, acho que é mais um retrocesso que o Brasil está vivendo. Né, de uma sociedade de pessoas que têm o poder e que não pensam no coletivo, não pensam no social, mas estão sempre atendendo a interesses de grupos econômicos. Quando você tem uma ONU mandando uma carta para um país, atenção aí, vocês estão tirando dessa avaliação dos orgânicos, dos órgãos de saúde e de meio ambiente, certo? Que eles querem tirar o IBAMA e a Anvisa. Então isso está perigoso. Então, assim, é um retrocesso e vai na linha do que é o Brasil. Vamos atender a interesses de grupos econômicos, ao invés de vamos olhar para a sociedade, como é que é isso? Porque isso, claro que assim, você já tem dados de que hoje a gente usa agrotóxicos que são proibidos na Europa há anos. Já tem coisas que já são ruins, né? Assim, o que está ruim ainda pode ficar pior. Uhum. Uma das preocupações apontadas nessa carta redigida pela ONU, entregue ao governo brasileiro, é justamente isso que você citava, a retirada de poder de parte, ou enfim, um poder maior de órgãos de controle, como a Anvisa, né, que a gente citava, sobre o processo justamente de liberação, de registro dos pesticidas, dos agrotóxicos. E aí, aliado a isso, porque por outro lado há setores que defendem, né, o uso e a flexibilização das regras atuais, por conta da necessidade de aumento da produtividade no campo. E você escreveu, é autora desse livro que se fala muito sobre orgânicos, e me vem aqui, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa discussão, né? O agrotóxico, ele é necessário para que a gente tenha uma produção que atenda à demanda por alimento da população humana na Terra. Como fica a questão da produção orgânica? É possível mudar o nosso modelo de produção no campo e manter uma sustentabilidade do ser humano no planeta? Lucas, então, eu comecei meu trabalho como jornalista e comunicação corporativa muito com esse setor de agronegócio orgânico e natural. Então, em 2016, eu publiquei um livro que é Orgânicos, Marcos, Desafios e Comunicação, que a gente deu um mergulho nos últimos 15 anos sobre esse setor no Brasil. Falamos da regulamentação, marco regulatório, de ocupações e tal, o tempo todo permeando essa questão. Não dá para mudar uma sociedade radicalmente. O que dá é para ter a cultura e o cuidado. Então, assim, isso é uma demanda de toda uma sociedade. E nós não estamos nesse nível de uma sociedade tão avançada que a população vai ter essa consciência toda. Infelizmente, não. Você tem uma educação e cultura no Brasil que ainda é precária para a maioria. Então, a maioria precisa comer, né? Agora, muitos não sabem nem o que vão comer. O que estão comendo não tem condições de questionar isso. Então, tudo bem. Não é assim, não tem um radicalismo. O que você tem é uma melhora de consciência. O que você tem, que a gente pode ter, são técnicos mais bem preparados para fiscalizar. Entendeu? Isso tudo não tem no Brasil. Então, esse novo PL, caminhando, ele vai piorar uma situação. Agora, muitos sofrem com isso.
os agricultores, eles têm doenças, é muito sério, inclusive muito para quem está com a mão na massa também. Uhum. É claro que aqui os consumidores, eles têm um acúmulo maior. A gente tem um acúmulo maior de substância na água, no Brasil. A gente tem um acúmulo muito maior do que na Europa, por exemplo, porque ali tem uma sociedade que já está em outro patamar. Então, assim, eles vão mandar para cá essa produção maluca toda. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência. Então, assim, existe uma população que está de olho no que esses deputados estão fazendo e como isso está caminhando. Porque a gente já tem drogas que são liberadas e que não são liberadas em outros países, por exemplo, tá? E sim, os pesticidas, eles são necessários para a agricultura convencional. Claro que são, né? Mas isso pode ser feito com parcimônia, isso pode ser feito com mais cuidado. E aí quando você pensa, bom, então, bacana, vamos fazer direito, com equilíbrio, porque o Brasil vai ter fiscalização, vai ter órgão regulatório, vai ter... E você olha para uma sociedade que vive em falcatruas, sabe, roubo do governo, quer dizer, dinheiro para as coisas boas não tem, mas para as questões políticas você sempre vê ali. Então, assim, como é que ele vai acreditar de que esse PL vai funcionar com equilíbrio? E que tá o problema, né? Há um descrédito muito grande. Uhum, uhum. Uma das questões, inclusive destacadas pela ONU, né, é o trecho do projeto sobre a possibilidade de fabricação dos agrotóxicos aqui no Brasil para exportação, sem que haja registro também. O que é criticado pela instituição. Você falava da entrada de produtos, enfim, produzidos, né? Há também a possibilidade de exportação desse material, dos agrotóxicos para fora, ou seja, há um risco também dessa política influenciar a conduta no campo em outros países, você acha? Acho que não, porque você vê coisas que acontecem só no Brasil. Por um lado, esse ponto que você falou, eu não sei se eu me aprofundei muito, mas por um lado, eu acho bom até que eles mandem o que eles estão produzindo aqui para fora, porque o que não é controlado aqui vai ser controlado e muito bem avaliado fora do Brasil, dependendo do lugar que vai para o mundo. Se for para a Europa, por exemplo, eles não vão brincar, entendeu? Então, assim, porque lá as coisas são sérias, entendeu? O que a gente vê hoje no Brasil, com imenso retrocesso, é muito oportunismo. Então, assim, o dinheiro ficou travado, não tem, você tem lobbies que são do bem, você tem lobbies que são para o avanço de uma sociedade. E alguns lobbies, eles são puramente para interesses econômicos. Então, assim, existe um lobby da indústria muito forte que o orgânico não chega perto, não tem esse poderio econômico. Porque existe uma questão também da agricultura convencional, agricultura orgânica, que é um avanço de tecnologias. Então, o campo do convencional ele avança também por novas tecnologias. E isso é mais devagar no orgânico, porque o orgânico tem menos investimento. Se você olhar ao longo da história, você tem vários programas de incentivo e investimento do governo para a agricultura convencional. Milhões do BNDES e tal. Você não tem isso para os orgânicos. Então, isso também deu um atraso para a agricultura orgânica no Brasil. Em outros países, o comércio do orgânico ele foi mais estimulado, a produção foi mais estimulada, tá? Então, realmente, é uma discussão muito séria, muito séria. Então, quando a gente imagina que isso vai entrar nessa questão de Brasil, que é aquela bagunça toda, entendeu? Você fica pensando, pô, nós vamos comer veneno, agora a gente vai comer mais, como é que vai ser isso, entendeu? E põe em risco toda uma população. Sim, é bom que as pessoas estejam de olho, que tenha um movimento, mas e que a ONU esteja de olho também. É importante, entendeu? Porque você não pode só. A Carta da ONU ela é clara nesse sentido. Você vai deixar a escolha justamente na mão do Ministério, mas sem colocar a Anvisa junto, sem colocar o IBAMA, sem colocar o meio ambiente e a saúde. Não é assim, né? Não é assim que as coisas são feitas. Então, assim, a ONU mandou um alerta agora. Vamos ver como vai caminhar. Porque quando você vai ver as aprovações no Brasil, como elas funcionam, funciona porque um deputado tem interesse aqui, o outro tem interesse ali, não, funciona porque todo mundo está trabalhando para o bem da população. Quando a gente vê isso no Brasil, é mais difícil, é mais raro, tá? Agora, você fala nos incentivos para a agricultura convencional.
aproveitando que você fez uma larga pesquisa sobre os orgânicos, qual a legislação para esse setor produtivo aqui, tão específico, né, mas que vem ganhando muito espaço na preferência do consumidor, pelo menos? Não sei como fica a questão da produção. Há algum tipo de incentivo? O que a legislação brasileira coloca para o produtor de orgânicos? Lucas, existem alguns programas, por exemplo, da Apex. A Apex, a Agência Internacional, faz um bom programa para exportação. Eu não sei te dizer agora exatamente o que tem de milhões para os orgânicos, e se tem, porque com a crise isso tudo ficou muito fechado. Então a gente sabe, eu tenho uma visão para você, assim, que historicamente você teve muito mais milhões para o convencional, tá? É o normal do Brasil. Uhum. Mas você tem, sim, um crescimento de consumo. Agora, o crescimento de consumo, Lucas, quando você fala em Brasil, o tamanho da população brasileira, ele é muito pequeno ainda, até porque a gente volta no dia a dia nosso, que é o nosso dia a dia, que é corrido, que a gente tem que trabalhar muito para sustentar uma casa. Você vai ao supermercado, é mais caro? É mais caro. Em alguns lugares, o varejo, leonino, cobra um absurdo de mais caro. Em outros lugares é mais acessível. Você tem muito mais lugares hoje para comprar, o acesso está maior. Então, tem incentivo. Na exportação, eles ganham mais, porque os mercados internacionais pagam e valorizam. A gente tem terra para produzir. Então, assim, é um setor em crescimento? É um setor em crescimento, sim, mas ainda é um nicho de mercado. Não dá para dizer que, sabe, acho que se você imaginar em população brasileira, em diversos estados, você tem um consumo em São Paulo, tem um consumo no Rio de Janeiro, tem um consumo em Curitiba, eles têm bastante consciência, em centros onde tem uma população com mais recursos financeiros econômicos, tá? E a rede, para quem, claro que a gente, uma coisa ou outra encontra nos mercados tradicionais e tal, mas há a rede de produtores e de comerciantes de orgânicos a que o consumidor possa recorrer para identificar aonde encontrar esses produtos em maior variedade para tentar fugir um pouco dos agrotóxicos? Tem sim, você tem hoje, cada vez mais. As grandes redes sempre deram muito apoio aos orgânicos. Os orgânicos são vendidos nos supermercados. Você tem feiras, a gente tem na internet, acho um guia de feiras que vende para os orgânicos. Os orgânicos precisam ser certificados, tem o certificado do governo, tem o IBD, certificações, precisa ter procedência de certificação. E você tem sim, hoje a gente pode dizer que a gente tem um acesso bem maior. Eu não sei como é em Brasília, você vê orgânicos em Brasília, aqui em São Paulo a gente tem, cada vez mais no bairro abrem empórios orgânicos, você tem uma tendência da população de consumir mais produtos em natura, porque a gente tem na ponta da saúde muito problema com colesterol alto, muito problema de doenças, né, de um processo de uma sociedade industrializada e muito estressada. Então a gente tem sim uma busca maior por produtos naturais e por produtos orgânicos, agroecológicos. Sim, a gente tem um crescimento. Agora sim, também não existe uma pesquisa oficial hoje do Ministério que eu possa te dizer de números. O que a gente tem hoje, eu e as pessoas que eu convivo, é um acesso muito maior. Sim, mas ao mesmo tempo você tem uma crise. Parece que o país está melhorando agora, né? A gente começamos esse ano bem melhor, a greve dos caminhoneiros parou, mexeu com o sistema de alimentação bastante, então você tem agora de novo um país, Copa do Mundo, tudo meio parado, mas assim, esse setor segue em crescimento. Eu converso muito com pessoas, com produtores, com quem comercializa, existem cooperativas, ele segue com uma demanda em crescimento. E outra coisa, agora que me vem à mente, eu já ouvi alguns programas, debates sobre a questão dos orgânicos, que um dos problemas, né, uma das barreiras ou dos obstáculos para o produtor é a questão da contaminação indireta, né? Você não pode ter uma área de produção de orgânicos muito próxima de uma área de produção convencional por conta do uso de agrotóxicos chegar por meio da água, ou do vento, enfim, com um uso maior, como você aponta diante dessa possível mudança nas regras. Isso dificulta mais a produção de orgânicos aqui no Brasil, você acha? Lucas, meu querido, acho que essa é uma pergunta para um engenheiro agrônomo. Eu posso indicar os melhores dos orgânicos, mas o que eu posso dizer é que, assim, as certificadoras são responsáveis por essa questão de
determinação da proximidade do agrotóxico com a produção orgânica. Então, o que eu posso dizer é que quando eles fazem as certificações, eles fazem foto por satélite, inclusive. Eles estão mapeando os rios, as plantações, a água, as árvores, cuidam daquele espaço da natureza, de uma fazenda orgânica, de uma plantação orgânica. Então, você tem boas certificadoras no Brasil que estão cuidando disso. Uhum. Tá? É importante dizer que o Brasil tem um trabalho assegurado por boas certificadoras. Essas certificadoras, elas estão se relacionando com mercados internacionais. Então, vamos imaginar que elas estão se reportando às legislações de fora do Brasil. E quem então, são por exemplo, essas... aqui para mandar para a Europa, para mandar para mercados que são muito sérios e rígidos. Quem faz a certificação? São entidades privadas, entidades ligadas ao governo, ao Estado brasileiro? Você tem o selo do governo e você tem selos feitos por cooperativas que se reportam ao Ministério, e você tem também as certificadoras, são privatizadas, são certificadoras feitas por engenheiros agrônomos que estão já há anos participando de um comércio internacional de orgânicos. Você tem certificadora internacional no Brasil, por exemplo, também. Tem uma certificadora que é brasileira, que é principal. Você tem uma certificadora que é uma europeia, que está no Brasil. Tinha também uma japonesa no Brasil, muito bacana. Você tem os órgãos que estão lá e aqui para poder fazer com respeito todas as normas, para que esses produtos sejam enviados daqui para o Brasil, para esses outros países. Tá? Uhum. Tem a PEX envolvida, a Agência de Exportação do Governo, que é muito boa, faz um trabalho muito sério também há muitos anos. Então, assim, tem muita gente séria, tá? Envolvido. E se reportando a mercados internacionais também. Perfeito. Luciana Yurras, jornalista, autora do livro Orgânicos, Marcos, Desafios e Comunicação. Muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo. Uma boa tarde, até a próxima. Lucas, eu que agradeço, muitíssimo obrigada, e um abraço para esse pessoal do jornalismo da Rádio Justiça, que eles são muito bacanas. Obrigada. Obrigado. Uma boa tarde.